Olá pessoal, hoje vamos falar do caso do porquinho da Índia. E para isso vamos dividir o assunto em tópicos. Também gostaria de deixar claro que censurei todos os nomes e imagens das pessoas envolvidas nas imagens das mensagens que vou utilizar aqui no vídeo, vocês devem estar vendo na tela. Uma das imagens é uma mensagem da mãe da menina envolvida e outra é uma mensagem do pai da menina envolvida. As imagens com a mesma censura, tanto de fotos quanto de nomes, estarão presentes na minha página de Facebook do canal, em um álbum, para aqueles que desejarem ler com calma. Então vamos aos tópicos. Primeiro, efeito de micro-ondas em seres vivos. Como micro-ondas não é algo que eu lide na minha formação, eu precisei fazer alguma pesquisa e eu vou compartilhar agora com vocês o que eu pude ver com base nessas pesquisas. Os links vão estar na descrição de alguns dos artigos que eu li. Comecemos pelo mais óbvio. Animais não devem ser colocados em fornos de micro-ondas ou qualquer outro aparato utilizado na cozinha. Por motivos que eu imagino que sejam bem óbvios, não seria saudável para o animal envolvido. Vamos falar um pouco de como funciona um forno de micro-ondas. Este basicamente bombardeia o que for colocado em seu interior com radiação de micro-ondas. E qual o efeito disso? As micro-ondas agitam as moléculas de água no interior do objeto. Essa agitação faz com que o objeto esquente de dentro para fora. Quanto mais água houver em um objeto, maior o efeito, mais rápido ele esquenta. Mas não é só isso. Dependendo da intensidade e duração da exposição, essa também pode provocar danos às células e cromossomos. Na descrição, como eu já disse, eu vou deixar links de artigos científicos tratando desse assunto. O que ocorreu nessa notícia foi que um porquinho da Índia quase foi fervido vivo. Felizmente, pelas notícias que pude acompanhar, o animal sobreviveu. Agora, só o tempo vai dizer se ele vai sofrer alguma consequência disso, como, por exemplo, um possível câncer, por causa do dano aos cromossomos. Não sei se a radiação, nesse caso, é suficiente para isso. Espero, para o bem do porquinho, que não seja. Mas, pelo menos por hora, podemos nos consolar com o fato de que o animal não sofreu uma morte horrível e de que esse já foi resgatado pela Polícia Civil. Próximo ponto: diagnóstico e ética. Como vocês sabem, eu sou um psicólogo e o motivo de estar falando do caso foi justamente o pedido de alguns de vocês para que eu explicasse como algo assim pode acontecer. Olhando para esse caso, eu posso pensar em algumas possibilidades, mas eu não posso falar em nenhum diagnóstico aqui com vocês, pois não seria ético. Para que eu pudesse fazer um diagnóstico, eu precisaria avaliar o caso, eu precisaria ter contato com essa menina, contato com essa família. E se eu tivesse acesso a esse caso, ainda assim eu não poderia falar por uma questão de sigilo profissional. Entendam, o processo de avaliação e formulação de um diagnóstico não é simplesmente dar uma olhada rápida para o paciente e colocar um rótulo. Durante o processo do diagnóstico, o profissional precisa prestar atenção no paciente, precisa entender a situação envolvida no caso, enfim. Há diversas pistas que nós conseguimos levantar durante o processo que nos possibilitam fazer o diagnóstico. E uma olhada rápida dessa no caso não é suficiente para isso. Definitivamente vocês vão poder ouvir alguns leigos por aí falando que essa jovem tem um problema X, Y ou Z, mas eu gostaria de lembrar que nenhum profissional sério trataria o caso de forma leviana. Realmente nós precisamos olhar bem para a situação para entender o que levou a essa situação a ocorrer e o que a gente pode fazer pelo caso. E surge também, mais uma vez, o caso do usos de termos da psicologia para atacar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu já falei disso em outro vídeo, eu vou deixar esse vídeo na descrição. E eu peço mais uma vez que não façam isso. Ao fazer isso, vocês prejudicam inúmeras pessoas, prejudicam as pessoas envolvidas com o quadro que vocês usarem nesse tipo de discurso, vocês prejudicam os envolvidos nesse caso específico,
vocês prejudicam o trabalho de profissionais de saúde do mundo inteiro. Então, por favor, nunca façam isso. Esse tipo de ação de nos entregarmos à emoção e lançarmos o uso de um termo ou fazermos um diagnóstico apressado, no caso de um profissional falar a respeito, o que eu duvido muito, se falar é um bom sinal da ética desse profissional, que ela precisa ser revista urgentemente. Esse tipo de ação não leva a nenhum resultado positivo, nem para esse caso em específico e nem para a sociedade. Então vamos ao terceiro tópico: empatia e consequências. A ação desta menina mostra claramente que a mesma carece de empatia, o que pode ser sintoma de transtornos sérios, mas não temos como avaliar se ela possui algum transtorno ou não e que tipo de transtorno seria sem passar por um processo de diagnóstico. Algumas das reportagens afirmam que a garota colocou o animal no micro-ondas por influência de um colega. E caso seja esse o ocorrido, ainda assim temos um problema sério com essa menina. Ela claramente, nesse caso, não conseguiria julgar as ações e avaliar as consequências das mesmas. Além de, é claro, como eu já mencionei, um problema com relação à falta de empatia. Ambas as situações representam problemas sérios para a vida dessa jovem em sociedade. Estamos lidando com uma pessoa que muito provavelmente tem algum problema sério ou está passando por uma situação complicada. Não conheço a família, não conheço a menina, não tenho como falar a respeito, mas certamente é uma situação delicada. Então, qual é a forma de resolvermos isso? Essa moça precisa ser levada para a avaliação de um psicólogo. O mesmo se aplica ao colega dela, caso ele tenha sido o autor da ideia. Esse tipo de comportamento não aparece simplesmente de um dia para o outro por mágica. Muitas vezes nós não queremos ver que as pessoas próximas a nós estão passando por dificuldades, estão doentes, estão com algum problema sério. Em geral, nós gostamos de pensar de que nossos entes queridos estão bem, são boas pessoas, têm uma vida feliz, enfim. Tentamos ver essas pessoas com uma certa lente colorida, dando tons mais alegres à vida, mais felizes, mais perfeitos. E nem sempre a realidade é tão colorida. Então, é por isso que quando aparece alguma situação dessa, ou aparece alguma coisa que não soe como algo normal, que destoe do que a maioria das pessoas faria, que se procure a ajuda adequada. Vamos ao próximo ponto, que é um problema tão sério quanto dessa menina: o vigilantismo. O que essa garota fez não pode ser ignorado, mas isso não significa que devemos nos tornar vigilantes de internet ou de rua. Ameaçar e atacar a menina também não é correto, o mesmo com relação à família. Ao fazer isso, nos tornamos parte do problema. A psicologia se refere a esse tipo de ação como comportamento de turba, entre outros nomes. Vou deixar alguns links falando da mentalidade de turba e de notícias onde ações provocadas por acusações não corroboradas demonstram o perigo. Não importa se a leitura desse tipo de situação é feita pela abordagem comportamental, pela psicanálise ou qualquer outra. De uma forma geral, a turba permite uma diluição da sensação de responsabilidade. Ou seja, cada um dos integrantes se sente livre da responsabilidade, pois está apenas seguindo a maioria. E isso é algo extremamente perigoso. Para que eu dê uma explicação mais aprofundada e técnica, seria necessário que eu passasse algumas horas ou talvez dias conversando com vocês sobre psicologia. Então, pelo menos por hora, vamos deixar com essa explicação superficial, passa o essencial da situação. Eu gostaria também de lembrar que, apesar de que os estudos com relação a comportamento de turba na internet serem recentes, o mesmo já vem sendo estudado há muito tempo, pois ele antecede a internet e ainda ocorre fora da internet. Só que a internet, pela questão de distância e de estar anônimo, facilita ainda mais
esse tipo de comportamento. Mas esses são temas que nós podemos falar talvez em mais detalhes em algum vídeo futuro, se for de interesse de vocês. Vamos às conclusões. O que devemos fazer então? O correto, ao se ver alguma situação dessa, seja de alguém torturando um animal, torturando uma pessoa, ou de alguma forma causando algum mal, seja físico, psicológico, sexual, enfim, o correto é denunciarmos as autoridades, que já foi feito nesse caso. E se você ainda assim se sente na obrigação de fazer algo mais, então reflita e use sua própria capacidade para empatia. Ataquem a ideia, nesse caso, esse tipo de comportamento, não o autor da ideia, ou nesse caso, o autor do comportamento. Eu falei disso em mais detalhes e alguns temas relacionados em outros vídeos anteriores. Um dos vídeos era Paradoxo da Tolerância e Nenhum Homem é uma Ilha. O outro era Uso indevido de termos da psicologia e discurso de ódio. Deixarei os links na descrição para ambos os vídeos. Aqueles que não assistiram, eu recomendo fortemente que o façam, pois os temas abordados nestes complementam esse vídeo. Ideias podem e devem ser atacadas, pessoas não. Com relação à mensagem deixada pela mãe em uma rede social, eu prefiro acreditar até o momento que foi apenas uma escolha infeliz de palavras que foram expostas em um meio limitado. Não vou fazer nenhum julgamento do discurso dessa mãe, mas eu aconselharia a mesma se em algum momento for fazer alguma declaração pública dessa forma, a pensar muito bem no texto da declaração, pois do jeito que essa foi formulada, poderia piorar ainda mais a situação, e acredito que possa ter piorado pelo menos um pouco. Caso esse vídeo chegue aos responsáveis por essa jovem, ou os responsáveis por esse outro rapaz que poderia estar envolvido, por favor, levem os mesmos para avaliação profissional com um psicólogo. Não há como sabermos exatamente o que está acontecendo, mas se chegou ao ponto de colocar a vida de um ser inofensivo e indefeso em risco, não pode ser tratado de forma leviana. Sobre o meu vídeo da semana que vem, eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer o vídeo, voltar a tratar da ufologia, que eu pretendo encerrar aquela entrevista, ir até o final, não importa quantas partes levem, para que concluamos todo aquele assunto. Também é possível que eu faça um outro vídeo que foi pedido por um de vocês há algum tempo atrás sobre a minha vida na China. Hoje em dia eu não vivo mais na China, mas eu vivi um tempo na China. Eu já comentei isso anteriormente e um de vocês pediu que eu falasse um pouco da experiência. Então, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, como eu já disse a vocês anteriormente, eu estou com algumas responsabilidades pessoais adicionais nessas semanas que se passaram, ainda estou resolvendo esse assunto, e isso limita o tempo que eu tenho disponível para gravar, editar, escrever roteiro, pesquisar, enfim. Então, para essa semana, eu acredito que eu ainda preciso escolher o tema que me parecer ser mais rápido de tratarmos. Ou seja, se não for na semana seguinte que iremos voltar à entrevista com o ufólogo, então deve ser na outra semana, a não ser que apareça mais alguma coisa que eu sinta necessidade ou que vocês me peçam para abordar e, mais uma vez, eu sinta que é um assunto que requer uma certa urgência para não perder o seguimento. Então, pessoal, isso é tudo que eu tenho para falar por hoje. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo.
Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!